Olá, moçada! Vamos aqui fazer alguns exercícios, que falam agora sobre as leis ponderais, e eu falei um pouquinho também sobre o modelo atômico de Dalton, já que nós falamos da teoria atômica de Dalton. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para as duas aulas que tivemos, dois vídeos que tivemos falando sobre essas leis ponderais. Tudo bem? Agradeço a atenção de todos e peço inclusive que todos se inscrevam no canal, que curtam os vídeos, que deixem os vídeos aí rolarem até o final. Esse tempo aí é bem importante para todos nós. E divulguem, gente, para que essas aulas cheguem ao maior número de alunos possíveis. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aí algumas questõezinhas de alguns vestibulares que já foram, ou mesmo do Enem, para reforçar um pouquinho esse assunto aqui. Inclusive essa primeira questão aí que está aparecendo para vocês, é uma questão que já foi da Unicamp. Diz o seguinte: Antônio Laurent Lavoisier, 1743 a 1794, o iniciador da química moderna, realizou por volta de 1775 vários experimentos. Em um deles, aqueceu 100 gramas de mercúrio em presença de ar, dentro de um recipiente de vidro fechado. Lavoisier fazia esses recipientes de vidro fechado para não ter essa troca de matéria aí com o ambiente, esse detalhezinho é importante, obtendo 54 gramas de um óxido vermelho aí de mercúrio, tendo ficado ainda sem reagir 50 gramas de mercúrio. Aí ele pergunta, na letra A, o que essa questão está perguntando para vocês na letra A? Qual é a razão, qual é a proporção, qual é o quociente em massa de oxigênio e de mercúrio que reagiram, somente que reagiu. E também qual a massa do oxigênio que seria necessária para consumir completamente o mercúrio utilizado. Tudo bem? Então eu fiz um esqueminha rápido aqui. O que ele fez? Ele aqueceu 100 gramas de mercúrio e obteve 54 gramas do óxido lá vermelho de mercúrio. Tá bom? Então, gente, se ele reagiu 100 gramas desse aqui, e obteve 54 gramas de mercúrio e ainda sobraram 50 gramas, porque ele diz isso também, sobraram 50 gramas de mercúrio. Ora, se ele colocou 100 e sobraram 50, significa dizer que apenas 50 reagiram, Então, peraí, se reagiram 50 gramas de mercúrio com uma certa massa aqui de oxigênio, para obter 54 gramas do óxido, qual foi essa certa massa do oxigênio que reagiu? Lembra a lei de Lavoisier? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, lei da conservação das massas. Então 50 somado com quem é que vai dar 54? Perceberam? Então a massa de mercúrio que reagiu foi só 4 gramas, tá bom? Então dos 100 gramas de mercúrio, 50 reagiram, os outros 50 sobraram. A questão diz que sobraram 50, Então 50 mais 4 deu os 54. Com isso a gente já responde, gente, praticamente toda a questão, Ele está perguntando o seguinte: qual é a razão entre a massa de oxigênio e de mercúrio? Cuidado com essa ordem, gente? A razão entre a massa de oxigênio e de mercúrio que reagiram. Qual a massa do oxigênio que reagiu? 4 gramas. E qual a massa do mercúrio que reagiu? 50 gramas. Então, 40 para 50. Se a gente simplificar isso aqui, por exemplo, por 2, vai ficar 2,25 avos. Esta é a razão. Quer dizer que nessa ordem, oxigênio para mercúrio, essa reação está ocorrendo na proporção em massa de 2 para 25. Tudo bem? E na letra B, a pergunta é a seguinte, gente: qual deveria ser, qual seria a massa de oxigênio necessária para reagir todo o mercúrio inicial? Isso é bastante tranquilo, gente? Se 4 está reagindo com 50, essa proporção, para cada 50 gramas de mercúrio, pode até fazer aqui embaixo essa proporçãozinha, gente? 50 gramas de mercúrio reagiram com 4 gramas de oxigênio. E para reagir os 100 gramas, que foi a quantidade toda de mercúrio, qual seria a massa de oxigênio necessária? Isso aqui é uma proporção, produto dos meios igual aos extremos. Aqui eu já estou usando a lei de Proust, lei das proporções constantes, lei das proporções definidas. Se 50 está para 4, então 100 deve estar para 8.
Não é isso? Quando eu fizer aqui produto dos meios igual dos extremos, essa resposta aqui vai ser 8 gramas de oxigênio, certo? 8 gramas de oxigênio. Essa seria a massa necessária. Tudo bem? Viu como é simples? Lei de Lavoisier, 50 mais 4 igual a 54. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Nosso mascote aí dando o ar da graça, né, gente? Então, para 100 seria o dobro, né? Aí eu teria a lei de Proust. Lei de Lavoisier e lei de Proust observadas nessa questão. Viu como é simples? Tranquilo? Lembrando que qualquer dúvida nessas leis, gente, voltem lá no vídeo, a descrição, né? Logo na descrição aqui eu deixei o link para vocês. Tudo bem? Vamos então à questão de número 2. Uma questão bem tranquila, nós também falamos quando discutimos aqui a lei de Lavoisier. Tudo bem? Então essa questão é da FUVEST, né? E diz o seguinte: os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada um dos pratos. E efetuou-se a combustão apenas do material que estava no prato A. Né? Nós estamos falando daquelas balanças, né, daqueles modelinhos de balança antiga, né, vocês estão vendo aí? Né, aquelas balanças que tinham os pratos, né, daí vem um prato de balança. Então esses pratos se equilibram. Tá? Então eu coloquei a mesma massa de papel de um lado e do outro. Aí vocês estão vendo na questãozinha, né, tem o prato A e prato B. Tá? E ele vai colocar fogo, vai queimar o papel apenas do prato A. Tá? Aí vocês têm que se lembrar o seguinte: quando o papel queima, aquela cinza que sobra, aquele papelzinho queimado, né, aquela cinza que sobra está mais leve. Porque o papel, quando queimou, ele reagiu com oxigênio, formando aquele papel queimado que sobrou ali, aquela cinza, e a fumaça. Só que a fumaça é um gás. Essa fumaça foi embora. Ficou ali apenas uma parte da massa que foi produzida. Por isso que o papel queimado é mais leve. Tá bom? Esse procedimento foi repetido usando palha de aço, esponja de aço, tipo Bombril. Lembra desse, né? Uma esponjinha de aço. O aço é ferro, né? Uma liga contendo principalmente ferro. Né? Aí ele fez a mesma coisa. Prato A, prato B, e ele queima apenas o material do prato B, do prato A. Tá? Então, quando a gente queima a esponja de aço, gente, Bombril, ferro, na verdade, nós não estamos fazendo ali simplesmente uma queima. Nós estamos oxidando esse ferro, como se o ferro estivesse enferrujando ali rapidinho, né? Por causa do fogo. E quando o ferro enferruja, quando o ferro oxida, ele forma óxido de ferro. Esse óxido é sólido. E aí todo o produto vai ficar lá no prato da balança. Então vai haver um aumento de massa de sólido. Por isso, o prato em que houve a queima ficou mais pesado. Tá? Só lembrando, gente, que tanto a queima do papel quanto a queima dessa esponjinha de aço, né, tipo Bombril, elas não contrariam a lei de Lavoisier. Nós discutimos isso, qualquer dúvida, clica aí no outro vídeo e dá uma olhadinha nisso. Na verdade, o Bombril, né, o ferro, quando oxida, ele reage com oxigênio. Oxigênio de onde? Do ar. Nós não pesamos. E aí forma o óxido de ferro, que é sólido e permanece ali no prato da balança. Tá? Então a pergunta dessa questão é o seguinte: depois de cada queima dessas, né, combustão do papel e oxidação do ferro, como é que a balança ficou? Inicialmente estava equilibrado. Está aqui o prato A, está aqui o prato B. Nós vamos queimar o material do prato A. Estava equilibrado. Quando eu queimei o papel, esse prato A, onde está havendo a queima, ficou mais leve. Então, se ele fica mais leve, o outro pesa mais aqui, né? Então, esse lado que queimou sobe, o lado A, e o lado B desce. Então, com o papel, ficou A acima de B. Certo? E com o ferro foi o contrário, porque eu vou colocar fogo, eu vou aquecer, vou queimar, né, esse Bombril, essa esponjinha de aço do lado A. E quando o ferro, né, oxida, ele fica mais pesado, eu tenho mais sólido retido ali. Então, o lado A ficou mais pesado, portanto, o lado A fica abaixo do B. Ele vai descer. Tudo bem? Então, tem as opçõezinhas aí para vocês marcarem, né? E aí, com o papel, né? Com o papel, nós observamos A acima de B, porque ficou mais leve, ele subiu. Né? E com a esponjinha de aço, tipo Bombril, o contrário. Né? O prato que queimou foi que ficou mais pesado. Então, A abaixo de B. Portanto, a resposta está na letra D de dado. Tudo bem? Isso não contraria a lei de Lavoisier
eu repito, qualquer dúvida, voltem lá nesses vídeos, eles ficaram curtinhos, mas bem interessantes, né? Nós temos optado aqui por fazer vídeos curtos, gente, porque a gente sabe que a correria é grande, todos os alunos, né, e realmente tem muita coisa para dar conta, os professores também, né? E às vezes também a gente não tem internet suficiente para isso, ou acontece alguma coisa, então os vídeos curtos eles nos dão esse dinamismo maior. Tudo bem? Por isso que a gente não está juntando esse monte de vídeo em aulas maiores. A gente tem optado por fazer vídeos realmente pequenos. Tudo bem? Vamos lá então. Terceira questão. A questão do ITA. E ela diz o seguinte. A observação experimental de que 1,2 gramas de carbono pode se combinar tanto com 1,6 gramas de oxigênio como com 3,2 gramas de oxigênio corresponde a uma verificação experimental, né, uma confirmação da lei de quem? De Lavoisier, de Gutenberg e Hodge. Gutenberg e Hodge é aquela lei da cinética química, né? Não tem nada a ver com o que nós estamos estudando agora. Regra de Proust, tá? Lei de Proust, lei das proporções múltiplas de Dalton e lei das proporções recíprocas de Richter. Nessa lei de Richter, Wenzel e Berzelius, né? Normalmente a gente nem fala mais atualmente, mas posso até no futuro fazer um vídeo sobre isso, né? Para quem tiver interesse observar. Mas é uma lei ponderal também, a lei dos equivalentes, né? Dos equivalentes grama. Podemos mostrar isso no futuro. Tudo bem? Mas nesse momento aqui eu optei por não colocar, né? Até para não misturar muitas coisas. Tranquilo? Então ele diz assim, olha, 1,2 gramas de carbono combinam-se tanto com 1,6 gramas de oxigênio quanto com 3,2 gramas de oxigênio. Olha, gente, se eu tenho a mesma massa de carbono reagindo com duas massas diferentes de oxigênio, significa dizer que isso são reações diferentes. Tá? Eu nem quis entrar em detalhe aqui dos produtos, eu botei produto 1, produto 2, para a gente não entrar nesse momento, tá? Mas quem já está um pouquinho mais avançado aí, né, no estudo, já vai identificando que aqui em cima formou monóxido de carbono e aqui embaixo formou o dióxido de carbono. Né? E aí também a gente já vai meio que matando essa questão, porque se eu tenho o mesmo elemento, formando, né, os mesmos dois elementos, formando compostos químicos diferentes, isso de cara já meio que me tendencia a observar se esses dados estão ou não de acordo com a lei de Dalton, né, a lei das proporções múltiplas. Então é interessante verificar isso, tá? Porque Dalton observou exatamente isso, gente. Se eu tiver os mesmos elementos formando compostos diferentes, ao fixar a massa de um deles, as massas do outro ficam proporcionais. Verifiquem que aqui é 1,2 gramas de carbono e aqui também. Qual foi a massa de oxigênio que reagiu com 1,2 gramas de carbono na primeira reação? 1,6. E na segunda reação, 3,2. Aí eu pergunto, essa proporção de 1,6 para 3,2 pode ser simplificada? Nós observamos aí uma proporção em números inteiros e pequenos? Se sim, esses dados estão de acordo com a lei de Dalton. Tá? Eu posso simplificar aqui pelo próprio 1,6, né, e eu vou observar sim uma proporção em números inteiros e pequenos. 3,2 é o dobro, né, de 1,6. Tá? Então nós temos aqui a mesma massa de carbono reagindo com diferentes massas de oxigênio. Ao comparar as duas massas de oxigênio, observamos que elas guardam entre si uma proporção em números inteiros e pequenos. Portanto, esses dados eles estão de acordo com a lei de Dalton, lei das proporções múltiplas de Dalton, e nós temos isso bem aí na resposta, na verdade como resposta da letra D. Tudo bem? Lei de Dalton, D de Dalton, né? Até coincidiu aí. Tá bom? E vamos então à questão de número 4. Tá? Quarta questão, da Universidade de Pernambuco, né? O quociente... Aí, gente, lei de Proust é lei das proporções constantes. Nós já fizemos uso dela aqui, né? Na verdade, toda vez que a gente faz um cálculo estequiométrico, nós estamos usando ali a lei de Proust. Então, uma questão como essa quarta, é uma questão de lei de Proust. Né? É uma questão de estequiometria, meio sem querer dizer que é estequiometria, mas é a mesma coisa. A principal consequência, né, da lei de Proust, o principal resultado da lei de Proust, foi exatamente a estequiometria, o cálculo estequiométrico. Só que aqui fica até mais fácil, porque a questão vai nos orientando, vai nos dando, né, as coordenadas, vai nos dando, na verdade, né, as diretrizes para a gente meio que fazer a questão. Tudo bem?
Então ele diz assim, ó, o quociente entre as massas de dois elementos A e B, ele não especifica quem são esses elementos, A e B, né, que reagem exatamente entre si, originando um composto AB, A mais B produzindo AB, vê que ele está usando termos, né, genéricos, tá? É igual a 0,75. A razão das massas de A e B dá 0,75. Então vem o problema aí da questão. Misturando-se 24 gramas de A e 40 gramas de B, ao término da reação verifica-se que... Tá? Então vamos lá. A questão me diz que a proporção em massa de A para B é 0,75. Ou seja, a massa de A, fazendo meio pelos extremos aqui, ó, a massa de A é 0,75 a massa de B. Gente, 0,75 são 3/4. Né? Então quer dizer que a massa de A para a massa de B dá 0,75, quer dizer que isso é 3 sobre 4. Para cada 3 gramas de A, né, vai haver um consumo de 4 gramas de B. Tá? Foi o que nós colocamos aqui, 3 gramas de A para 4 gramas de B. Certo? Então, A mais B reagem produzindo AB. Então, vejam, se 3 gramas estão para 4 gramas, essa é a proporção correta, é a proporção certa, né? Será que 24 para 40 é a mesma coisa? Né? De cara aí você já vê que não, né, gente? Até porque se 4 está para 3, 40 gramas deveria estar para 30. Precisaria de 30 de A e não somente de 24. Tem pouco, né? Tem pouco A. Se tem pouco A é porque o B está em excesso. Lá em estequiometria nós dissemos, nesse caso, que o A seria o reagente limitante, né? E B é o reagente em excesso. Tá? Então, como é que a gente poderia verificar isso? Ó, se 3 gramas estão para 4 gramas, 24 aqui estariam para quanto? X. Tá? Quando eu fizer a proporção produto dos meios igual aos extremos, esse X é exatamente igual a 32 gramas. Significa dizer, gente, que desses 40 que a questão colocou, apenas 32 serão consumidos. Tá? Então, o que nós vamos verificar nesse caso? Né? O que nós vamos verificar aqui nesse caso? Nós teremos 24 gramas completamente consumidos, né? 24 gramas de A, 32 gramas de B reagem. Então, se nós colocamos 40 e apenas 32 gramas irão reagir, nesse caso, então, nós temos um excesso. Né? Nós temos um excesso. Lembra? Excesso, sobra, resto é a mesma coisa? Vai sobrar quanto? Gente, se tinha 40, consumiu 32, então sobram 8 gramas de B. Quem está em excesso é B. Tá? E aí a gente poderia até aproveitar aqui. Quanto vai formar de AB? Ora, se está reagindo 24 gramas de A e 32 gramas de B, né? Quanto vai produzir lá do AB? É só a gente somar, né, esses 24 gramas que verdadeiramente reagiram de A, com os 32 gramas que reagiram, né, do B, quanto que nós vamos ter, então, formando aqui do produto AB? 56 gramas. Aí eu estou somando, é a lei de Lavoisier, tá? Mas bem aqui também vocês poderiam fazer a lei de Proust, se quisesse. 3 mais 4, então produziriam 7 gramas de AB. Então, se 3 está para 7, 24 estaria para quanto? X. Né? Quando eu fizer esse produto dos meios igual dos extremos, vai encontrar lá os 56 do mesmo jeito. Já falei para vocês que essas leis de Lavoisier, de Proust, de Dalton, todas são corretas, né? Atualmente. Elas não se confrontam, não. Pelo contrário, às vezes até se complementam. Tudo bem? Então vamos verificar de novo aí as opções, né? Para a gente chegar na opção correta. Tá? A letra A diz o seguinte: houve formação de 64 gramas de AB? Não. Formação de 56 gramas, porque houve um excesso dos 8 gramas de B. Tá bom? Houve formação de 56 gramas de AB com excesso de 8 gramas de A? Perfeito. Qual a massa do produto AB formado? 56 gramas. E porque sobraram, né, teve um excesso aqui de 8 gramas de B. Por que sobrou B? Porque faltou A. Né? Um está em excesso porque o outro faltou. É o reagente, esse que falta é o limitante, o que sobra é o reagente em excesso. Tá? Também está aqui na descrição, né, desse vídeo o link de um outro vídeo importantíssimo
que é aquele aulão de estequiometria, né? Nós temos muitos vídeos de estequiometria já no canal, mas esse aulão é interessante porque tem tudo de estequiometria. Vai ficar o link dele aqui também, vocês estão vendo aí o linkzinho dele. Tudo bem? Beleza. Então, a resposta da questão 4 foi então a letra B de bola, né? Houve a formação de 56 gramas de AB, né? Opa, tá errado a letra B, né? Na verdade, com excesso, vejam só a confusãozinha aí, né, gente? Com excesso de 8 gramas de B. Na verdade, quem está em excesso é o B, e aí está dito que é o A, tá? A letra C, vê como a gente faz, como as questões tentam nos envolver exatamente para errar. Por isso tem que ter muita atenção em provas, né? Vai ficar assim mesmo, né? Para a gente verificar isso. Às vezes a gente erra conta, às vezes erra interpretação, às vezes não lê a questão toda por algum motivo, tá? Vejam que houve formação de 56 gramas de AB, correto. Houve um excesso de 8 gramas? Sim. Mas esse excesso foi de A, eu estou falando o tempo todo que o excesso foi de B, até escrevi aqui, né? Só que aí na letra B está dizendo que houve um excesso de 8 gramas de A. Por isso que está errado, tá? E a letra C diz assim, 80% de B reagiram completamente com 24 gramas de A. Gente, quanto é que dá 80% de 40? É só multiplicar o 40 por 0,8, né? E aí vai dar exatamente 32 gramas. Tá? Então a resposta correta dessa questão 4 não é a letra B, como eu falei anteriormente, né? Na verdade, a resposta correta aí é a letra C. 80% de 40 vai dar exatamente os 32 que calculamos. Tá? Reagiram, os 32 gramas de B foi exatamente o que reagiram com os 32 gramas, né, do A, tanto que nós anotamos aqui. Tá bom? Perfeito. Então, vamos adiante. A resposta dessa questão é a letra C de casa. Tudo bem? Beleza. E essa questão 5 é uma questão aí bem novinha, né, do Enem aí já de 2019, tá? Do ano passado, o último Enem que nós tivemos antes da gravação desse vídeo, e é uma questão, né, que trata da lei de Dalton. Anteriormente, já há bastante tempo, tivemos uma questão muito parecida com essa, gente, no vestibular da UNB, né? Porque tipo assim, Rogério, mas a teoria atômica de Dalton está muito distante, né, da nossa realidade atual. Hoje o modelo atômico atual é algo muito diferente, né? Estaremos vendo aí nas próximas aulas, concordo. Mas assim, o que a gente ainda poderia aproveitar da lei de Dalton? É mais ou menos isso que a questão lá da UNB perguntava, né? E aí, está aqui uma questão bem novinha, uma questão já desse último Enem, né? Como eu repito, o último Enem antes da gravação desse vídeo, tá? A questão diz assim, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, né? Tá em original do inglês, tá? No qual continham os 5 postulados que serviam como alicerce, temos aí a teoria atômica de Dalton, tá? Para a primeira teoria atômica da era científica realmente. Tudo bem? Fundamentado, né, em observações científicas. Esses postulados são numerados a seguir. Aí vocês têm, né? Estão verificando, eu estou aqui bem no cantinho, né? Para vocês poderem ler direitinho aí a questão, mas vamos ficar assim mesmo até o final da questão para que vocês possam participar direitinho também. Vamos ler juntos então, tá? Na letra A, vocês têm o seguinte, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Lembra? Os átomos são indivisíveis, indestrutíveis, né? Dalton falou isso lá na época. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Dalton falou isso lá na época. A gente pode logo até já ver nessa questão. Então, a gente quer saber o seguinte, o que ainda valeria hoje da lei de Dalton? Os átomos são indivisíveis? Não. Até discuti isso lá naquele outro vídeo. Há muito tempo já se descobriu a divisibilidade do átomo, embora a gente continue chamando por esse nome, átomo, né? Falávamos isso. Então esse item 1 não vale atualmente. O 2 também não. Todos os átomos são iguais em massa. Lembra de massa atômica dos elementos que estão lá na tabela periódica? Né? Então esse 2 também não serviria para a atualidade. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Né? E aí a gente sabe que não, depois eu vou explicar isso melhor, mas tem a ver com a existência dos isótopos. Estava muito longe de Dalton prever, né, que o mesmo elemento químico pudesse ter átomos diferentes, como é o caso dos isótopos. Então a gente vai discutir isso bem legal
em vídeos pra frente aí, né? Por isso que a gente pede, se inscrevam no canal, né? Clique aí no sininho, porque vocês vão receber sempre as notificaçõezinhas de vídeos novos, tá? E a ideia nossa é realmente completar o curso com esses vídeos, o curso completo de Química aí, tá? Os átomos são idênticos e nas reações químicas mantêm suas identidades. Essa história dos átomos, né, idênticos, nós acabamos de falar. Os átomos são indestrutíveis, né, indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. A gente sabe que hoje, gente, que existem partículas menores que os átomos, né, prótons, nêutrons, elétrons, que a gente vai falar de tudo isso nos próximos vídeos aí, tá? Então isso aí também não procederia. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, tá? Em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso aí está correto. Atualmente, tá? A gente considera que isso é correto, inclusive a lei de Dalton é válida, né, gente? Quando elementos diferentes reagem entre si para formar, né, os mesmos elementos, gente, para formar compostos diferentes, a proporção fica... existe uma proporção entre eles, né? Esses números são múltiplos, lei das proporções múltiplas. Tudo bem? Então a pergunta da questão aí, gente, é exatamente essa. Com base no que nós conhecemos atualmente de átomo, né? Qual ou quais desses postulados aí, né? Ou qual, né? Ou, repete só um. Qual desses postulados aí ainda estaria, né, valendo? E a gente verifica aqui apenas o sim, tá bom? Então, reforçamos aí a importância de vocês divulgarem o canal, né, de se inscreverem, de assinarem, de acionarem aí o sininho, né, cliquem aí no sininho para receber essas notificações, tá? Siga-nos também no Instagram, né, Rogério M. Teles, também podemos interagir por lá, tudo bem? Muito obrigado, grande abraço a todas e todos.